Queria propor para vocês algumas reflexões metodológicas sobre o tema autor, contexto e texto, apontamentos para uma interpretação bíblica como prática de recriação literária. Eu vou tentar não usar os 30 minutos para a gente ter um tempinho para conversar, porque esse meu texto é um conjunto de apontamentos, ele não está fechado, não está pronto, são inquietações metodológicas minhas que eu queria compartilhar com vocês. E eu vou tentar construir na primeira parte uma crítica à exegese histórico-crítica, tal como vocês e eu praticamos, tá certo? Eu também sou filho dos métodos histórico-críticos, então quando eu desconstruí o método, estou desconstruindo a minha própria leitura, tá bem? E depois propor algumas questões alternativas que não são tão revolucionárias como eu gostaria, mas que podem fazer diferença. Então eu vou seguindo em alguns pontos. No final eu faço um resumo para ver se a minha confusão ficou clara mesmo, tá bem? Então, primeiro, autor, texto e contexto parecem ser companhia óbvia uns dos outros. São parte do trajeto obrigatório dos estudos bíblicos, ou seja, ninguém faz exegese sem se perguntar por autor de texto, o texto, a constituição do próprio texto e o seu contexto. Mas essa relação de proximidade entre os elementos não está isenta de dificuldades. Todos eles parecem carregar em si projeções e preferências de seu tempo, ou seja, do tempo em que esse tipo de exegese ideologicamente foi concebido. O que parece ser uma definição natural é, na verdade, determinado ideologicamente. Também entendo que a tríade autor, texto e contexto é incompleta. Ela só pode ser discutida com um quarto elemento que eu vou trazer então à discussão, completando a proposta, que é o leitor. Mas vamos começar com o autor, que eu acho que é o mais divertido deles. O autor, e quando eu falo de autor, de contexto, de texto, estou me referindo aos textos bíblicos. Para não ser repetitivo, eu não vou mencionar isso toda vez. O autor é visto como uma mistura de herói romântico, como aquela personalidade marcada, dessas que, inspiradas ou tomadas pela genialidade, transformam a história. E o agente social, aquele que catalisa os anseios de sua sociedade e propõe o novo sob sua liderança. Não seria muito diferente com o autor dos textos literários, não é? Em sua pena, ele incorpora heroicamente as angústias e desejos do seu tempo. Nossa concepção de herói oscila entre essa mais antiga, a que centra-se na genialidade do autor, e essa segunda, mais moderna, que considera o autor o catalisador social. Essa concepção de autor se une à próxima, que é a do contexto, que é central na nossa discussão. Contexto é a palavra mais usada nos estudos bíblicos. Correta essa minha percepção? Tudo tem a ver com o contexto, e a gente gasta mais tempo estudando o contexto até do que o próprio texto bíblico. Tradicionalmente, exegetas não leem mais a Bíblia, né? A gente lê contexto, todos nós cometemos esse pecado capital. Então a gente diz, há que se entender o texto e seu autor e seu contexto, etc. Quando discutimos com alguém em torno da interpretação de um texto, dizemos, você não está lendo o texto em seu contexto. Mas nada é mais falacioso do que o uso natural da palavra contexto. Essa ideia também encontra raízes no historicismo moderno, segundo o qual as ações, ideias, afetos, estruturas mentais, etc., derivam de condicionantes históricas, sociais, políticas, econômicas e culturais. No caso da teoria marxista de história, a mais tradicional pelo menos, esse condicionamento das ações humanas é visto de forma ainda mais mecânica, visto que nossas produções culturais, os nossos textos, seriam determinados por formas de produção, por relações políticas e econômicas. Se juntarmos a noção do autor com a do contexto, percebemos que ambas se reforçam, porque o autor é o herói, é o catalisador social, o intelectual orgânico, poderíamos chamar, não é? Que age segundo condicionantes socioeconômicas, que é o contexto. No indivíduo e na sociedade, se dá então a determinação de elementos supostamente extratextuais, como se eles fossem dados brutos, a tal chamada realidade, não é? Vamos fazer uma análise da realidade latino-americana, por exemplo. A realidade se impõe como um dado bruto. E em cima dela nós produzimos textos, poesia, liturgia, etc.
Esses conceitos de autor e de contexto só ganharam superpoderes às custas da redução de importância de dois outros fatores igualmente importantes, que é o texto e o leitor. Nessa relação perdem então texto e leitor. O primeiro, porque é analisado pela ótica da relação causa e efeito, ou seja, um contexto X gera um texto Y, tá certo? Então, nessa relação, quem é determinante é a causa, que é o contexto. O contexto exerce desta forma um poder opressor sobre as delicadas formas do texto articular sentido no mundo. Eu queria sublinhar aqui o delicadas, porque um texto, uma poesia, um salmo, uma carta, são produtos tão delicados na cultura, né, tão frágeis, e eles acabam sucumbindo ao fascínio do estudo contextual. Quanto ao segundo, o leitor, esse é quase que totalmente desconsiderado, uma vez que o texto que o antecede é puxado pela irresistível gravidade do autor e do seu contexto. Também parece prevalecer uma lógica pseudocientífica em que o contexto e seu poder de esclarecimento sobre o texto tem uma validade técnica quase universal, tanto que são objetos da erudição, né, da erudição histórica, da erudição bíblica. A partir desses pressupostos, temos o seguinte quadro: o autor é um herói ou um gênio que catalisa elementos, medos e desejos e o contexto de sua sociedade no texto. O contexto é o conjunto delimitado de fatores que produzem o texto, por meio do agente que é o autor, que, uma vez descobertas, essa é a sacada dos métodos histórico-críticos, uma vez que você descobre esses fatores, isso permite reconstruir o processo de produção de sentido do texto. O texto é um produto final, confirmado pelos processos históricos contidos no autor e no contexto. O leitor tem um papel diminuto, que é agente a quem cabe reconstruir, num movimento voltado para o passado, as relações causais entre texto e contexto, desencadeadas pela criatividade do autor. Nesse modelo prevalece o retorno ao passado, para a reconstituição de fatores determinantes para a produção textual. O leitor padrão desse modelo é o acadêmico, é o cientista, é o que detém a erudição bíblica. Então eu queria propor algumas provocações, um modelo alternativo a esse que eu acabei de descrever. Ao invés de reconstruções promovidas pelo leitor das condições históricas do passado que motivaram a produção do texto, o leitor deve iniciar o processo de leitura por meio de jogos de imaginação histórica dos processos de criação de sentidos potenciais no texto. Eles são ativos porque estão presentes na memória cultural, em especial na memória de caráter metafórico e poético. Essa leitura tem que começar então com o leitor, é ele que ativa essa memória potencial do texto. Leitor, sujeito fundamental de todo o processo de leitura, é o que ativa criativa e historicamente possibilidades dormentes no texto, a partir dos critérios do seu tempo e de suas escolhas. Uma leitura opera como a escrita, a partir de escolhas e combinações, no eixo paradigmático e sintagmático, não é? São esses termos das ciências da linguagem. Quer dizer, no paradigmático você tem tudo que pode ser dito, e você nunca pode dizer tudo, você tem que escolher, tá certo? Então, se você tem um cardápio, você não pode pedir para o garçom, traz todo o cardápio. Isso é equivalente a não falar ou não escrever. Isso acontece com a gente, né? Quando a gente quer escrever muito, a gente trava e tem que saber escolher. Então você pede para o garçom, eu quero tais e tais elementos, tá certo? Eu quero pão, manteiga, salame, sei lá. O eixo sintagmático é a combinação desses elementos, em que ordem eles vêm, tá? No sistema da língua. Ou seja, quem escreve precisa escolher e combinar, e quem lê faz o mesmo dentro desse texto que, por sua vez, se constitui um novo conjunto paradigmático e sintagmático. O que vocês precisam gravar são esses dois verbos, tá? Escolher e combinar. Você nunca pode dizer tudo ou interpretar totalmente um texto, porque você tem que partir de alguns elementos e escolher bem escolhido, senão você não lê. Assim que ler é escolher
e o seu análogo, que é o esquecer, não é? Então, quando eu leio o texto, eu escolho algumas coisas do texto e outras eu esqueço. Ou montar algumas combinações de interpretação e rejeitar outras. Ler e falar são ações parciais, jamais realizadas em sua totalidade. O texto é total, ele é, mas nós só o acessamos a partir de escolhas. A relação entre leitor e texto se dá na constante superação das lacunas presentes entre eles. Vamos pensar agora, principalmente no caso dos textos bíblicos, não é? Que são textos do passado. Esse passado os torna mais ricos e potencialmente mais dotados de sentido. Quem diz isso é o Bakhtin, num textinho de 6 páginas, um dos textos mais geniais do Bakhtin, na minha opinião. Chama-se Os Estudos Literários Hoje, na Rússia. Vocês encontram na Estética da Criação Verbal, em que ele diz que texto bom tem que ficar velho, porque ele vai ficando estranho em relação a nós. E ele dizia: o tempo, o grande tempo, ele é um grande fator de complicação e de enriquecimento hermenêutico. Então ele diz: Shakespeare não era tão bom no período em que foi composto. Shakespeare é bom para nós hoje, porque a gente joga toda a temática existencial e todos os dramas, e o Édipo, e tudo que a gente quer pôr, que não estavam em Shakespeare. Ele diz: não interessa, o texto fica velho, fica bom. Ele diz isso em relação aos gregos. A gente lê os gregos hoje porque eles são gregos antigos, mas eles não sabiam que eram gregos antigos. O camarada ia lá no teatro para assistir o Sófocles. Isso é o que eu assisto todo dia, porque eu sou grego. Eu vou no teatro e faz parte do ser grego assistir o Sófocles. A gente lê Sófocles e se interpreta nessa literatura. E eu acho que isso se aplica sem dúvida alguma em relação à Bíblia. A Bíblia é melhor porque ela é velha e porque está distante de nós. Então, isso cria uma hermenêutica do estranhamento, tá certo? O que faz então que o texto tenha lacunas, e a lacuna faz essa ideia de Wolfgang Iser, que é um teórico da história da recepção, que diz: por ter lacunas, por não ser da minha cultura, eu tenho que preencher a lacuna, senão eu não leio o texto. E ao preencher, o que eu faço? Eu escrevo junto, eu entro e ativo potenciais do passado e do presente. Porque segundo esses teóricos, um deles é o Yuri Lotman, memória põe tudo no mesmo nível: passado, presente e futuro, as minhas angústias, as angústias do passado, e cabe ao leitor ativá-las e criar novos textos, novos sentidos. É muita maluquice, mas pode dar samba, como a gente diz aqui no Brasil, em relação à exegese bíblica. Então, o leitor é um preenchedor de lacunas. Isso faz com que ele leia e recrie o texto, ativando potenciais de sentido ocultos no texto. Agora, o ponto-chave da minha apresentação é a afirmação seguinte: texto não é produto de contexto. Texto é uma espécie de personalidade semiótica multifacetada, dotada de memória. Estou usando metáforas aqui, desculpem. E como tal, o texto não reage a ou é formado a partir de, mas texto é uma entidade poética que dialoga, que propõe, reage, se apropria, que reorganiza e, usando os modernistas, né, os antropofágicos, texto devora outro texto, devora o seu contexto. Então, eu sugiro a substituição da hierarquia texto e contexto, o texto como base, mas sim de relações assimétricas, mas ainda assim dialógicas, entre texto e texto. O próprio contexto é um texto, ou seja, ele é uma unidade de informação. Ele quer se apresentar como informação, ainda que ele tenha uma certa prioridade, porque o joguinho dele é de brincar de ser o real, pelo menos na nossa mente, nas nossas mentes modernas, né? Exegéticas, histórico-críticas. Há desta forma que se semiotizar o contexto. Contexto não é um conjunto de fatos brutos, objetivos e materiais. Mesmo a cultura material, como a arquitetura, as construções, os instrumentos, as vestimentas, os templos e mesmo os sistemas econômicos são textos no sentido de que querem definir relações de poder e identidades numa sociedade. Na modernidade, o contexto foi dotado de um poder de criar ilusão de realidade. Eu estou aqui parodiando a história da arte, não é? Na arte, na pintura a óleo, sempre você tem lá uns objetos que são pintados com muito detalhe pelo pintor, para criar a ilusão do real. Olha, essas flores são muito reais, elas são quase que fotos da realidade.
Bom, a gente pressupõe que foto também é parte da realidade. Foto é uma construção semiótica de alguém que apertou um botão, abriu o diafragma, escolheu o tipo de cor, o tipo de filtro, um ângulo, não é? Fotos são as maiores mentiras que existem, né? Vejam fotos de família, né? Por exemplo, todo mundo harmônico, né? Feliz. Então, a gente pensa que o contexto é uma fotografia da realidade, é um corte da realidade. Na verdade, o contexto é ele também uma construção semiótica com a qual o texto dialoga e faz e constitui as suas subversões em torno desse contexto. Haveria então que se desconstruir o contexto e privá-lo desse status de pseudo-realidade. Os elementos do contexto, sejam sistemas políticos, econômicos ou elementos materiais, são sistemas arbitrários de signos dispostos para transmitir mensagens. A realidade de texto e contexto deve ser de relação dialogal. Um dialoga com o outro, ainda que dizendo não, mas um não é determinado pelo outro. Bom, e quanto ao autor? Agora vai ficar divertido, porque o que a gente faz com o autor? Se o autor não é o catalisador de ideias da sociedade, ou de um contexto, quem é o autor? Ele se torna função do texto. O texto elegantemente incorpora o autor de sua criação. Quem escreve poemas brilhantes morreu. Não no sentido do Roland Barthes, de matar o autor, mas morreu porque agora ele só é lido pela sua poesia. Fernando Pessoa ou Neruda não são mais entidades, não são pessoas históricas, são poesia que tem gente dentro, no máximo. Como tal, o autor também se torna um texto. Eu vou tentar exemplificar isso, eu acho que é possível, pelo menos, argumentar. Vamos pensar no caso dos autores bíblicos, que são todos assimilados em jogos ficcionais. Mesmo que um autor bíblico diz sobre si mesmo, é dito em perspectiva retórica. É uma construção de si mesmo frente a adversários. Vamos pegar dois exemplos, né? Vamos pensar no Novo Testamento canônico, que só tem dois autores conhecidos, né? De fato conhecidos. É Paulo, que escreveu só metade das cartas que dizem que são dele, e João, um profeta, que escreveu o Apocalipse. Se eu não me engano, não há outro autor. Os outros são todos pseudonímicos, pseudepigráficos ou ausentes. Mas vamos pensar no caso de Paulo. Paulo é autor, mas ele se apresenta nos textos por meio de formas retóricas. Por exemplo, ele diz que ele é o menor dos apóstolos, não é? Ele usa da captatio benevolentia, que é uma forma de dizer, olha, eu sou o menor, mas ele quer dizer que é o maior. Então a gente fica em dúvida se ele tem um complexo de inferioridade ou se ele era realmente muito grande e precisava se apresentar mais humildemente, não é? Ou então em relatos, os mais importantes da sua vida, como esse de 2 Coríntios 12, que ele diz que foi para o céu. Mas ele diz que não é ele quem foi, é alguém. Conheço alguém que, e não sei se no corpo ou fora do corpo. Vocês percebem como ele está semiotizado? Ele é parte dessa narrativa. Quem é Paulo? Esse que não sabe, ele que é dito em terceira pessoa e que não sabe se está no corpo ou fora do corpo. Supostamente ele deveria dizer que é alguém muito importante, que subiu aos céus, mas ele diz que tem um espinho na carne que leva umas bofetadas para não se gloriar. Ou seja, Paulo se torna parte da sua própria narrativa. E quando alguém fala algo sobre Paulo, o insere nas teias da narrativa ficcional. Nos Atos dos Apóstolos, Paulo é apresentado de forma lendária. Pensemos na narrativa do naufrágio, não é? Em Atos, naquela fonte em segunda pessoa do plural. Ou então no Paulo dos Atos Apócrifos de Paulo, do segundo século. E é interessante que os cristãos sacaram isso, de que o autor morreu, o autor está dentro do texto. Por exemplo, Paulo diz que lutou contra feras em Éfeso, em 1 Coríntios 15. O que a geração seguinte fez? É claro que Paulo lutou contra feras. Inclusive, ele encontrou o leão com que ele se defrontou no teatro, ele encontrou com esse leão nas montanhas da Anatólia. E ele batizou o leão, não é? E quando ele foi levado ao anfiteatro, na damnatio ad feras, é colocado um leão feroz, e quando o leão o reconhece, se ajoelha, saúda Paulo em bom grego e diz, salve irmão, não é? E então Paulo e o leão são libertados, tá certo? Então Paulo já se torna rapidamente parte de uma ficção que o torna Paulo de Tarso. Caso contrário, nós não leríamos, eu acredito, os textos paulinos se lidássemos apenas com o Paulo histórico.
Mas temos o outro caso, que é o João do Apocalipse. Esse é uma personalidade, esse é um autor não pseudepigráfico, mas ele se dá a conhecer num relato como o Apocalipse de João, que tem as formas retóricas mais potentes, mais radiantes de todo o Novo Testamento. Então, o que nós sabemos da biografia dele? Que um anjo, ele vai se ajoelhar para adorar o anjo que ele conduziu na revelação, e o anjo diz: não, por favor, eu sou um profeta como você. O anjo, e anjo era levado muito a sério no mundo antigo, não é como hoje, que anjo é qualquer coisa. Então, ele diz: não, eu sou como você e como os seus irmãos. O que nós sabemos sobre esse autor? Eu vejo que esse autor está incorporado pela poesia, de tal forma que já no Novo Testamento, e principalmente no segundo século, João é fundido com outro João, porque João não tinha nome de apóstolo. Então a igreja antiga rapidamente, nos Atos de João, nas 3 versões do Ato de João, consideram João, o que foi para Patmos, etc., o que foi fritado em azeite quente e não se queimou diante de Domiciano, como o autor do Evangelho. Então esse João, ele tem uma personalidade, uma identidade que é puramente narrativa e ficcional, que os faz então serem personagens absolutamente fascinantes. Então o que vemos é que o texto é tão poderoso, ele semioticamente tão poderoso, tão polissêmico, que ele engole os seus autores em processo de recepção de leitura. O autor na Bíblia participa de um jogo de ocultamento ou de revelação, é 8 ou 80. O primeiro é pseudepigrafia, eu nunca sei quem é alguém do passado. Vocês vejam, novamente, alguém que é catapultado para dentro do texto. O segundo é o revestimento lendário do autor, já em direção à geografia. A geografia é a constituição do cristianismo em torno de grandes personalidades. Então, o primeiro modelo, resumindo e concluindo já, para tentar cumprir o meu horário, no primeiro modelo nós temos a seguinte sequência: autor, contexto, texto e leitor entre colchetes. O mais importante é o contexto. No segundo modelo é o leitor, porque cabe ao leitor, na distância histórica e na hermenêutica do estranhamento, reconstituir sentidos do texto. Sem leitor não tem texto, não tem nada. E o que a gente chama de texto, contexto e autor, eu chamaria texto A, texto B e texto C. E depois cabe ao leitor reconstruir a dança entre essas entidades polissêmicas. Então, resumindo, a exegese deve levar em conta, sim, os elementos histórico-literários, política, economia, as formas retóricas, ideológicas, etc., tanto quanto as dinâmicas da criação textual e da geração de novos sentidos no texto. Segundo, não há relações causais e deterministas na criação dos textos bíblicos. Não devemos reificar o contexto. Ele também é constituído por sistemas de signos. A gente tem sempre que lembrar que isso que parece realidade, como o caso da fotografia, é uma construção de alguém, é uma mensagem de alguém e que precisa, como tal, ser decodificado e desconstruído. Terceiro, o processo deve começar pelo leitor e nas formas como ele supre lacunas. Nesse processo de suprir lacunas, ele faz cortes no texto e ativa novas possibilidades de sentido. Por isso a gente lê a Bíblia sempre, e a Bíblia sempre é diferente, sendo ela mesma, não é? Novas possibilidades em processo de interação com outros discursos da realidade. Quanto ao autor, nós não o matamos, mas o aceitamos carinhosamente na sua fragilidade e diante do fato de que o texto o devora e o torna parte de sua própria ficção e de sua própria poética. A imaginação textual o incorpora e o torna personagem. Muito obrigado. Paulo, é o seguinte, Paulo, e aí é uma provocação mesmo e inclusive um desconforto. A exegese, ela tem uma dupla face, ela tanto dialoga com as disciplinas do texto, linguística, semiótica, e nesse aspecto eu não me sinto nenhum desconforto da sua fala, mas ela tem uma outra interface que é a história e a arqueologia, e aonde, quer dizer, eu enquanto exegeta não consigo me enxergar na sua descrição de exegese, porque eu não estou interessado em texto. Não sei como é que vocês ouvem o que eu estou falando. Não me interessa o texto. Me interessa a comunidade que o gerou.
Eu só estou usando o texto porque é o único modo de eu chegar na comunidade que a gerou. Se eu não precisasse do texto, eu não gastava 1 minuto lendo a Bíblia. Eu quero saber da vida daquelas pessoas. E aí eu citaria bem, e aí eu não estou nomeando pessoas, eu não estou dizendo que é Paulo, que é Marcos, eu estou trabalhando com os grupos anônimos. Sei lá quem escreveu, mas um fato para mim é incontornável. Escreveram. E aí o meu mote exegético não é nem um mote de um exegeta, é de um historiador. É Mark Bloch. O historiador é como o ogro da lenda. Onde tiver carne humana, aí está a caça. Quando eu faço exegese, eu não quero saber do texto, eu quero saber das pessoas que estão por trás do texto. Mas o desgraçado do texto é um obstáculo. Quando você muda o viés, quando você vai para a semiótica, o texto passa a ser não obstáculo, ele passa a ser o material confortável de trabalho. Vocês estão entendendo a problematização que eu estou pondo? Se eu acesso o texto como historiador e arqueólogo, que é o que eu tento fazer, o texto é obstáculo, porque ele, pela sua polissemia incontornável, ele esconde o passado. Que eu não quero o texto, eu quero o passado. Agora, se eu acesso o texto semioticamente, no campo da literatura, aí é festa. A gente abre 10 pessoas aqui, cada um lê o texto, que cada um lê está ótimo. Beleza, problema nenhum. Mas o problema é quando você tenta fazer exegese histórica. Aí a fala do Paulo me joga para fora da mesa. Por quê? Porque o que é de fato humano foi preservado apenas no leitor, mas em quem escreveu não. E aí eu compreendo. Lembrei inclusive do livrinho do Croato, 1984, né? Hermenêutica Bíblica. Fecho os olhos agora e ouço o livrinho do Croato de novo. Só uma provocação, Paulo, mas eu queria ouvir uma resposta sua. O que me incomodou na sua pergunta é por que a abertura favorece as distorções hermenêuticas e a legitimação das estruturas dominantes e opressivas? Pelo contrário, a abertura tem que legitimar a pluralidade dos sujeitos leitores, não é? Porque se eu estou dizendo que é o leitor que vai atrás da construção do texto, preenchendo as lacunas da distância temporal, do distanciamento, eu estou dizendo que essa abertura favorece leituras plurais. Eu acho que hoje de manhã, na mesa das discussões feministas, da hermenêutica feminista, nós vimos isso. A Bíblia lida a partir de certos critérios, de certas escolhas, não é? Também queria lembrar que os conservadores, eles têm também um estudo não é? O conservador insiste muito em contexto. O texto tem essa função porque o contexto é esse. Ou seja, não vejo que isso traga mais benefícios para a leitura. Então, se o leitor tem que fazer escolhas e participar de forma mais consciente, mais engajada no processo da leitura, eu acho que a abertura é absolutamente necessária. Não concordaria com essa equação. Com relação à sua pergunta, Oswaldo, eu acho que aqui a gente tem realmente uma diferença, porque o que me interessa é o texto. Claro que me interessa também quem escreveu, mas esse quem escreveu e o próprio contexto histórico, eu os analiso sem relações de causalidade, tá certo? Eu insiro certas licenças poéticas no texto bíblico. Eu tive a oportunidade de fazer agora, em julho, uma visita na Ásia Menor com arqueólogos norte-americanos, coordenados por Steve Friesen. Era um sonho antigo meu, porque como estudioso do Apocalipse, a Ásia Menor é a referência. Aí eu estou lendo agora Atos Apócrifos e a Ásia Menor novamente é a referência. Então, tendo essa oportunidade, eu fui. E eu estava com muito medo, na preparação da viagem, de que os arqueólogos tivessem a chave sagrada, sabe? Pronto, o arqueólogo ele abre um templo, ele abre uma estrada romana, um banho romano, um teatro grego e pronto. Ele matou o meu texto e a interpretação fica presa. Eu descobri que não, o arqueólogo tem tantas dúvidas quanto nós. Nós examinamos em Éfeso um templo do deus egípcio. O deus egípcio, me esqueci. Não, o helenista. Me esqueci. Não. Fugiu o nome. Serapis. Nós estudamos um templo de Serapis, desculpe. Com Sabine Ledstetter, a chefe de escavações, e ela nos deu uma aula
sobre a arquitetura, a datação, os estratos geológicos, que é o tema deles. E aí alguém fez a pergunta incômoda, não é? Mas óbvia. Bom, e como é que vocês sabem que esse templo é de Serapis? Ela falou, a gente não tem nenhuma certeza não. Pode ser de Ísis também, ou pode ser qualquer outra coisa. Mas como assim? Nós estamos aqui discutindo 1h30 o templo de Serapis. Ela falou, mas falta a inscrição. Ou falta lá no como é que chama aquele figura, deu branco agora, o que escreve sobre a viagem à Grécia, o autor? Pausanias. O Pausanias também não fala nada desse templo. Agora nós temos certeza que foi um mosteiro cristão, porque você, Paulo, inclusive, você está em pé sobre um sepulcro, um túmulo de um... Eu pedi desculpas, né? Eu estava pisando sobre um monge do século VI. Ou seja, então não tem chave sagrada. E a outra coisa que a gente percebe também é que os estudos culturais e os estudos semióticos estão invadindo subterraneamente a arqueologia. Porque é uma coisa que se diz, olha, que tipo de identidade os romanos querem dar com essas grandes avenidas aqui em Perge, por exemplo. Perge tem avenidas que causariam inveja aos paulistas e aos cariocas, ou aos capixabas. Com fontes no meio, com os goianos, estoás, e devia ser um negócio maravilhoso, não é? Com muito mármore. Que tipo de identidade está pressuposta nessa cultura material? Então aqui tem um texto, não é? Aqui tem um sistema de mensagens que a sociedade faz também. Outra coisa que eu abandonei nessa viagem é a velha teoria de que templo é construído para oprimir e pegar dinheiro. Pode até, claro, oprime. Não discordando da sua teoria, da sua leitura, que eu achei muito perspicaz, inclusive, mas é tão trabalhoso esse sistema do templo, não é? De que um templo tem que ter 127 colunas de mármore, e não eram terminados os templos. Isso é outra coisa interessante. Alguém diz, não, mas ele cobrava tributos e os ricos, para ouvir o oráculo de Apolo ou receber as bênçãos de Ártemis, pagavam. Mas não compensava, porque eram milhares de escravos do templo que estavam ali construindo, reconstruindo, sem conseguir terminar. Então eu imagino que esses templos eram metonímias da sociedade, eram imagens da sociedade muito poderosas, e que construir templos era um símbolo de identidade. Olha, eu pertenço a isso, eu invisto escravos, vidas humanas, eu invisto dinheiro. E também chama atenção, não é? Até respondendo ao colega que perguntou sobre se isso não ficaria muito conservador, que os primeiros cristãos, nos Atos Apócrifos, se tornam destruidores de templos, não é? Então, João destrói meia dúzia de templos, de Dionísio, o Artemisium. Nos 3 relatos tem a destruição do Artemisium, o templo de Dionísio e o templo de Apolo. Então, por que eles destroem? Porque eles não se identificam nessa construção identitária, tá certo? Para ser o mesmo, eu preciso destruir esse templo, ainda que ficcionalmente, não é? Assim que eu estou interessado no texto, porque o texto ele me apresenta a comunidade de forma mais complexa, e o texto pode ser relido, né? O texto não é relido só no passado, ele é relido na Antiguidade Tardia, no mundo medieval, na geografia, nas visões de além-mundo dos medievais, na América Latina colonizada, não é? E em torno desse texto há uma briga simbólica, não é? Travada pelos colonizadores, depois pelos próprios indígenas, e é o nosso mundo, é o mundo que nós habitamos hoje simbolicamente. Então, eu acho que o texto, por ser polissêmico, e não excluir a comunidade leitora, porque é ele que me permite os acessos, ele não é um empecilho, até porque eu quero saber quais são as categorias culturais dessas comunidades leitoras, e isso eu só vejo no texto. Eu não quero saber da constituição sociológica deles. Eu acho que das ciências da religião, a menos interessante, com todo respeito aos sociólogos, é a sociologia. Eu quero ir para os culturalistas, para os historiadores da cultura, na vertente francesa, ou para os antropólogos, enfim. Eu quero saber como é que esse povo pensava o mundo. Essa coisa de ouvir a religião popular de oprimidos. Com que símbolos eles pensam o mundo? Isso é muito carinhoso da nossa parte, se a gente cultivar esse tipo de pergunta, não é? Essas mulheres, como é que elas contradiziam o poder patriarcal e com que símbolos? Isso é muito delicado. Por isso que eu digo, o texto é uma coisa tão delicada, tão genial e tão delicada, que o contexto e o autor, essas coisas fazem com que o texto suma e fique congelado. Por isso eu prefiro a abordagem literária e semiótica. Quer dizer, estou fazendo experiências iniciais em relação a isso.